Olá, terceiro ano, bom dia, espero que todos estejam bem, tenham passado um bom fim de semana. Essa aula hoje são 8h30 da manhã, estou gravando aqui uma aula fresquinha para vocês, daqui a pouco a gente tem aula juntos. Eu queria dizer para vocês, agradecer primeiro aqui aos alunos que estão participando, que estão transformando esse processo, que é um processo difícil para todos, num processo produtivo, né? Como para vocês, para mim também é algo diferente, mas eu posso afirmar que eu estou dando o meu melhor, estudando, trabalhando muito, pesquisando, enfim, tentando fazer disso tudo aqui o melhor momento para todo mundo. Eu sei que é um momento que não vai, durar por muito tempo, logo estaremos juntos novamente aí em sala de aula, mas enquanto durar esse processo a gente tem que continuar a luta, mesmo porque vocês estão aí a um passo do vestibular, então é importante que não desistam, não deixem de acreditar, não deixem de estudar, continuem estudando, praticando, tirando as dúvidas, lendo muito, para que esse ano não respingue nenhum tipo de problema, ou de interferência nos sonhos de vocês. Tá? E continuem contando comigo também. O que a gente vai fazer hoje nessa aula? Eu vou fazer vou recapitular um pouquinho tudo que a gente falou, tecer alguns comentários em relação às unidades que nós trabalhamos, falar um pouco da semântica da linguagem, que é a matéria que a gente está aqui atualmente, e pedir um trabalho para vocês, o nosso primeiro trabalhinho aí virtual, para que vocês possam fazer e enviar para mim, tá? Queria dizer que as redações, tá complicado parar para corrigir as redações, porque eu dou aula para todas as turmas de língua portuguesa, agora peguei redação do fundamental também, então assim, é muita coisa. Quem não fazia redação agora está fazendo, está mandando e-mail, então está muito difícil, são muitos e-mails por dia para responder, tá? Então assim, eu vou até evitar essa semana pedir outro tema, caso alguém queira fazer, mandar para mim, só terceiro ano, tá? Pode mandar a redação, escolher um tema de cabeça, enfim, mas eu vou tentar semana sem falta fechar, mas tá complicado mesmo, queria pedir um pouco da compreensão e da paciência de vocês, até porque, como foi foto da escrita, é muito difícil, porque tem que ampliar a imagem, às vezes o colega fez a lápis, pedia a caneta preta, mas teve gente que fez a lápis, ou a letra está muito pequenininha, então tem que abrir bastante a tela para poder enxergar, é muito mais complicado corrigir ele digitalizado do que o manuscrito. O manuscrito é mais rápido, tá? Então, para que eu não haja com injustiça com ninguém, realmente tem que ser uma redação corrigida com critério aí bem apurado e mais tranquilo. Então, mas fiquem tranquilos que tudo vai dar certo, ok? Nós retornando aí às aulas presenciais, nós vamos focar bastante em redação, pode confiar. Prometo a vocês que a gente vai ter de repente até mais aulas durante a semana de redação aí, já que português a gente consegue sempre colocar ali no equilíbrio, quem me conhece, quem é meu aluno há muito tempo, sabe que eu não deixo apostila em branco, que eu não deixo conteúdo faltando, então fiquem tranquilos e confiem nisso aí. Vamos lá, a gente começou nessa primeira plataforma da EduQuest com a unidade 1, que é as várias linguagens, como entendê-las, E aí dentro dessa unidade a gente tinha lá a língua como instrumento de interação verbal, diferenciando linguagem verbal e não verbal, o conceito de signo linguístico, as variabilidades linguísticas e as funções da linguagem de Jacobson. Esse resumão dessa matéria toda, A gente tinha a ideia, a gente já tinha estudado lá no início do ano, na aula presencial, da diversidade da língua, que a gente aprendeu que a língua ela é mutável, isso não se discute, ela se transforma de acordo com o contexto onde ela é inserida, então isso é muito importante que fique na cabeça de vocês, tá? A língua ela não é um objeto estagnado, ela não é um objeto que não se transforma, ela está em constante transformação de acordo com o falante, de acordo com o contexto onde esse falante está inserido. Então,
todos esses níveis aí dessa unidade, eles querem dizer isso para você. Que a língua, ela precisa, ela sente a necessidade da transformação. E não só existe uma forma de se comunicar através de uma única língua. Existem N formas da comunicação, até mesmo dentro de uma única língua. Ok? Então vamos colocar exemplo para a nossa realidade, a língua portuguesa. Nós temos aí diversas formas de comunicação. A unidade ele cita também a linguagem não verbal, que é uma linguagem dentro dos códigos que nós já conhecemos e que você consegue se comunicar, você consegue ter o diálogo, o entendimento de um diálogo sem ter que verbalizar alguma coisa. Então, isso é no nível 2 que ele fala, né, que é a linguagem verbal e não verbal, que é uma moleza, que é mamão com açúcar, todo mundo aí está cansado de estudar isso aí. Ele fala do conceito de signo linguístico, né, que está ligado à semântica, a significado, a significante. O Saussure, o Ferdinand Saussure, que lá na sala de aula eu confundi com Jean Saussure, não sei porquê. O Saussure, que é um grande pesquisador linguístico, né, um cara que eu gosto muito e estudei muito na época da faculdade, virei fã dele. E ele que colocou aí pra gente a ideia da polissemia, a ideia dos vários significados de uma mesma palavra. Ele colocou pra gente o estudo real da palavra, como ela é inserida na nossa realidade. Porque a gente sabe que na comunicação, no bate-papo, né, na interação humana, essa linguagem ela é transformadora. Então ele colocou isso pra gente, para que a gente pudesse perceber essa mutação da língua. Então quem tiver aí interessado em se aprofundar no estudo da linguagem, né, no estudo linguístico, Saussure, se escreve Saussure, ok? Deixa eu só ver se para não falar errado para vocês, soletrar aqui, Saussure. Peraí, deixa eu ver se eu acertei. É isso mesmo, é Saussure, não é Saussure, tá certo, eu acertei. Não, é Saussure. É Saussure. É S-A-U-S-S-U-R-E. É francês, tá? Saussure, mas se fala Saussure. Então, esse cara, ele foi um... vou até falar para vocês aí, quem não lembra. Ele foi um linguista e filósofo suíço, cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. Né? Seu pensamento exerceu grande influência sobre o campo da teoria da literatura e dos estudos culturais. O cara é fera, vale a pena estudar ele, tá? Então, voltando lá para o resumão das matérias, no nível 4, ele resume muito isso que a gente vem falando ao longo das aulas, que a língua é dinâmica e mutável, por isso não existe uma única forma de falar ou de escrever. Né, ele dá um resumão. Eu gostei muito desse nível, porque ele separou por blocos. Né, ele não colocou tudo de uma vez para vocês. Ele foi separando bem didaticamente por bloco. Isso pode parecer bobo num primeiro momento, né? Poxa, mas colocou de uma forma tão fácil. Porque, por exemplo, o sexto ano, a turma do sexto ano está estudando também as variabilidades linguísticas. Claro, uma pegada diferente, mas a matéria é a mesma. Então, só para que vocês saibam que essa forma didática que a plataforma tem de dividir o bloco, isso para a gente é uma organização mental. A gente consegue absorver muito mais o conteúdo quando a didática está ali inserida na explicação da matéria, tá? E aí, no nível 5, ele termina, né, esse apanhado do primeiro bimestre, aí, né, dessa primeira parte do primeiro bimestre, falando as funções da linguagem. Sabe quais são as funções da linguagem? Como elas funcionam na língua? E a gente estudou muito funções da linguagem lá no... Não confundam, por favor, funções da linguagem com figuras de linguagem. Ok? São coisas distintas, são matérias, conteúdos completamente diferentes. Figuras de linguagem tem a ver lá
com a forma de escrita. Lembra que eu falava com vocês, né, que a gente encontra na poesia, que a gente encontra em textos poéticos. Então a gente tem metáfora, metonímia, hipérbole, pleonasmo, comparação, ironia, enfim, são figuras que são colocadas lá nos textos, ou em palavras, ou na forma de escrever, e que para justificar esses deslizes da norma padrão, criou-se figuras de linguagem. E as funções da linguagem é para você ler um texto e entender que tipo de função exerce aquele texto. Eu quero só informar com aquele texto? Eu quero apelar, eu quero convencer o leitor com aquele texto? Tá bom? Então não confunda uma coisa com a outra. E isso foi a primeira unidade. Aí a gente foi para a segunda unidade, que é gramática e palavras. Gramática e palavras. Ele começa assim, ó, a gramática normativa é um importante recurso da língua. Com o conhecimento dela, os falantes podem usar a língua em ambientes e textos mais formais e monitorados. Ela estuda todas as partes da língua, desde as menores até as maiores. Vamos entender como isso funciona? De fonemas até textos inteiros, a gramática normativa estuda a língua em sua forma mais rebuscada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existem diversas possibilidades de linguagem, de comunicação, porém, nós, como falantes, como usuários da língua portuguesa, devemos entender que há uma norma padrão, há uma norma aceita por toda a sociedade no campo linguístico. E essa norma, ela tem que ser respeitada, tá? Em qualquer profissão, não só como professor, não só como educador, mas um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto, ele precisa seguir a norma padrão para que ele possa, né, ser respeitado como um cidadão falante de forma correta da língua portuguesa. Aí ele começa falando do nível 1, as partes que compõem a gramática normativa, né? É um estudo mais basicão que você já está cansado de saber. Como a gramática normativa se divide, né? Como assim, Fernando? Os estudos, né? Como a gente começa lá estudando fonologia, depois a gente vai para um estudo mais apurado de morfologia, aí depois a gente pula para sintaxe, enfim, todas as partes da norma padrão da língua portuguesa. Aí vem o nível 2, vogal, semivogal, né? Vogal, som mais forte, semivogal, som mais fraco. Ele vai estudando os elementos, os morfemas da língua portuguesa. A gente começa a entender que uma palavra ela pode ser formada, mudar o sentido dela com a inserção de um elemento ou de dois elementos, enfim, que existe uma base, uma parte principal da palavra que vai sofrendo essas alterações, que cada parte dessa tem uma origem, né? Existem os prefixos gregos, os prefixos de outras culturas. Aí nós temos o nível 3, as palavras em seus encontros e combinações, é quando a gente entra na parte de hiato, ditongo, tritongo, né? Aí eu faço até aquela brincadeira que eu faço com o sexto ano, vou lembrar vocês também. Então hiato, né? Vogais separadas, ditongo, as vogais juntas e tritongo, tá? Quando eu falo vogais, é aquele encontro de vogal com semivogal, semivogal, vogal, semivogal, enfim. É aquele encontro aí nessa sílaba ou na separação, que é no caso do hiato, tá? Isso aí vocês já estudaram lá no Fundamental 1, quando vocês eram piquititinhos, e aí a gente está retomando para você ver que é uma matéria que está sempre sendo cobrada e que também é cobrada em vestibular, tá? Eu fui fiscal uma vez de uma correção de um concurso para uma empresa e 40% da prova de língua portuguesa era o estudo das acentuações, das separações silábicas. Então pode parecer um assunto bobo, mas não é. Ele é bem cobrado em vestibular e dependendo do concurso que você gostaria de fazer, ele também vai ser cobrado, tá? Aí vem no nível 4, os recursos expressivos fonéticos, tá? São aqueles recursos que a gente já vem falando aí, dos elementos, dos morfemas, nada de novo, tá? Uma matéria bem simples, um pouco mais complicadinha às vezes para entender, mas quando você entende ela se torna bem banal. Aí a gente vai para a unidade 3, que é o poder das palavras e sua organização.
E aí entra um assunto muito legal, né? Morfologia e sintaxe, que é o assunto carro-chefe da língua portuguesa. Ó, a morfologia é uma das áreas de estudo da língua. Você sabe o que ela estuda? Sabe quais são os seus elementos de análise? Vamos dar início a essa jornada pelos aspectos morfológicos da língua, tá? Aí ele vai entrar fundo nos morfemas, no estudo dos morfemas. E aí, no nível 1, entre os morfemas da língua portuguesa. Nível 2, identificando os elementos mórficos. Nível 3, valores semânticos de prefixos, sufixos e radicais. Nível 4, como se formam as palavras. Nível 5, conhecendo outros processos de formação. E nível 6, o fenômeno do neologismo. Tá? Toda a transformação, né, nua e crua da palavra está aí nessa unidade. A gente sabe que, quem é meu aluno antigo sabe que eu adoro esse estudo, eu adoro o neologismo, eu adoro criar neologismo, então que fica na cabeça de vocês, o neologismo é a criação de uma palavra ou de um conjunto de palavras, mas que tenha sentido e que não esteja inserido como padrão da língua portuguesa. Só que tem que fazer um sentido, né? Tem que existir um sentido nessa criação da palavra. Eu adoro cometer neologismos. Adoro cometer neologismos. Eu acho que o neologismo é um recurso muito bacana, porque às vezes você tem dentro de você, você tem na sua mente o pensamento da criação de uma palavra, da construção de uma palavra. Fico até feliz de falar disso. E, gente, tô morrendo de saudade de vocês, verdade. Morrendo de saudade da sala de aula de vocês. Eu não posso nem falar muito, senão eu me emociono. Então é isso, tá? Vamos lá, aí a gente vai para a semântica da linguagem, que é a unidade nova, que é essa unidade nova que a gente está estudando, que já tem a ver com matéria, né, de segundo bimestre, tá? Então, essa unidade, deixa eu voltar aqui que eu tô com Alzheimer, 1, 2, 3, 4. A unidade 4 é o início do segundo bimestre. Então, anotem aí, o início do segundo bimestre é a semântica da linguagem. Anterior a isso, tudo isso é primeiro bimestre. Então, se vocês quiserem anotar, pode colocar aí, primeiro bimestre, as várias linguagens como entender. Eu estou falando isso da plataforma EduQuest, tá? Então, primeiro bimestre, as várias linguagens como entendê-las, gramática e palavras e o poder das palavras e sua organização. Segundo bimestre, a gente começa com a semântica da linguagem, depois vem gramática, como entender a sua arquitetura e organização e produção de sentido de palavras. Então essa parte aí próxima é toda segundo bimestre. A semântica da linguagem, nós começamos com homonímia e polissemia, né? As palavras homônimas, parônimas e sinônimo. Fernando, mas que matéria boba, isso aí eu estudei. Não é uma matéria boba. Para que serve? Para a gente saber graficamente como escrever a palavra. Por exemplo, a palavra acento. A palavra acento. Aí a gente busca lá o Saussure, que ele fala dos vários significados, dos vários conceitos de uma mesma palavra. Então a gente tem acento, que é uma palavra que você fica, peraí, ele está falando que tipo de acento? O acento que eu dou à palavra ou o acento de sentar? Então, isso é uma polissemia, isso é um estudo de sentido da palavra, tá? Então, a gente tem um acento com 2 S's, que é o acento de sentar, e a gente tem um acento com C, que é o acento gráfico aí da palavra. Isso é esse estudo que a gente vai entrar agora. Pode parecer um estudo simples, mas é importantíssimo que a gente entenda esse motivo, tá? E aí depois a gente tem sinonímia, antonímia e paronímia, que na verdade foi o nível que eu coloquei para vocês hoje. Eu quero saber se vocês se ficou com alguma dúvida disso aí. Eu quero botar aqui, ó, o que é importante para que vocês estudem nesse conteúdo. Vamos lá. Todos os sites que você colocar aí no Google para estudar as palavras homônimas, as parônimas, elas têm o mesmo conceito, tá? Elas não têm nenhum tipo de exceção, nada não. Todos os conceitos são iguais. Então ele explica, por exemplo, as palavras homônimas. Eu vou falar das homônimas porque são 3 classificações, então é mais complicadinho. Ele fala que é a relação entre 2 ou mais palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, possuem a mesma estrutura fonológica. Essas são as palavras homônimas, tá? Elas podem ser homógrafas,
homófonas e perfeitas. As perfeitas, como vocês sabem, são as palavras iguais na pronúncia e na escrita. Então, se eu falo, por exemplo, a palavra rio, eu rio de você. Rio, nesse caso aí, é um verbo, tá? Agora, encontrei um rio para nadar. Transformei a palavra num substantivo. Então eu tenho a mesma grafia, eu tenho a mesma pronúncia, porém os significados são diferentes. Um site que eu encontrei aqui, ó, ele usa os exemplos aqui, ó. Verão de olhar, né? Eles verão, ele bota como verbo, e verão, estação do ano, substantivo. Isso são palavras homônimas perfeitas. Cedo, ele coloca como verbo, do verbo ceder, né? Eu cedo isso para você, e ele coloca cedo como advérbio indicando tempo. Então reparem, tem a mesma pronúncia, tem a mesma grafia, só que estão inseridos em contextos diferentes e por isso eles se transformam, os sentidos são outros. Então, homônimas perfeitas, mesma pronúncia, mesma grafia, sentidos diferentes. Aí a gente vem nas homógrafas, são palavras iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Então tem a mesma escrita, mas quando eu vou pronunciar essa palavra, dependendo do contexto, ela é diferente. Elas são as homógrafas. A gente tem aqui os exemplos da palavra gosto. Gosto como substantivo, né? Isso tem um gosto ruim. Estou usando isso como um substantivo. E o gosto do verbo gostar, aí já muda a pronúncia, né? Eu gosto de você. Então quando eu uso como substantivo, é mais fechado, gosto. E quando eu uso como verbo, é aberto, gosto, tá? Tem a mesma grafia, só que a pronúncia é diferente. E é claro, o sentido também acaba sendo diferente. Concerto, que é o classicão, a palavra concerto, a gente tem concerto com S, que é de consertar algo. Quebrei minha caneta, vou consertar. O concerto da caneta é com S. E concerto de uma ópera, de uma orquestra, de um evento musical, que é com C, tá? Você vê, tem a mesma pronúncia, grafias diferentes e significados diferentes. Isso aí são as homógrafas. E aí a gente tem as homófonas. Os nomes são bem, né? As homófonas. Olha aí, ele fala que são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita, tá? Eu vou ter a mesma pronúncia, mas a escrita vai ser diferente. Ele usa aqui o exemplo de cela com C, que é um substantivo, né? E cela com S, que é um verbo, né? De selar. Eu vou selar a parede, enfim. Ele usa de serrar também, serrar de serração e serrar o verbo, né? Eu peguei o serrote para serrar a madeira, eu vou usar com S, eu estou praticando a ação de serrar. E serração com C, que é aquela serração, um nevoeiro, enfim, por aí vai, tá? Então são esses três tipos de palavras homônimas, de classificações das palavras homonímias. Beleza, gente? E vamos lá. Depois a gente vai entrar no nível 3, que é a importância dos processos semânticos. O que eu quero pedir de trabalhinho para vocês hoje? Eu pedi para uma colega enviar para mim onde nós paramos aí na apostila de língua portuguesa, livro 2. Nós paramos na página 10, tá? Então eu quero que vocês, a partir da página 10, eu quero que vocês escolham 5 questões a partir da página 10. Eu quero que vocês escolham 5 questões. Mas, Fernando, a matéria que está na apostila não está acompanhando a matéria que está na EduQuest. Não tem problema. Não tem problema nenhum. É uma matéria que a gente já trabalhou. E aí, para não ficar só mandando para vocês os exercícios avaliativos através dos e-mails, a gente tem que trabalhar a apostila também, tá? Então, a partir da página 10, vocês vão escolher 5 questões. Vocês vão copiar o enunciado dessas questões, vão copiar as alternativas e vão colocar, obviamente, a resposta e vão mandar isso para mim. Até quinta-feira, dia 14/5, dia do meu aniversário, tá? Espero parabéns de todo mundo.
vocês vão mandar para mim na quinta-feira. Não manda antes. Eu queria que vocês não enviassem, tipo, vou enviar amanhã, vou enviar quarta. Não. Envia na quinta-feira mesmo para mim essas atividades, esse trabalhinho, tá? É um trabalhinho que vale ponto, vai ser um trabalho avaliativo. Então, recapitulando, a partir da página 10 do segundo livro, você vai escolher 5 questões, vai copiar o enunciado, vai copiar as alternativas, vai colocar a resposta e vai enviar para mim. É só isso. É só isso que você vai fazer. Eu vou pegar, vou analisar, vou anotar o seu nome e vou pontuar o que você fez aí desse trabalho, tá? Caso surja alguma dúvida de alguma questão que você escolheu para fazer, aí você manda um e-mail para mim. Só vou pedir um favor, mandem um e-mail dizendo qual é a questão, porque tem gente que bota assim: Fernando, estou com dúvida na questão 8, letra C. Aí não fala nada da questão, eu tenho que ser adivinho. Então, assim, escreve a questão para mim: Fernando, estou com dúvida nessa questão. O que é um verbo? Aí eu vou, gravo um vídeo ou eu respondo por e-mail para você, respondo por escrito e tento tirar a sua dúvida, tá? Então, esse é o trabalho do dia. Eu espero que todos façam, não deixem de fazer o trabalho. É importante que vocês façam, a turma toda. E caso aí tenham alguma dúvida, é só mandar um e-mail, tá bom? Então hoje eu não estou enviando exercício avaliativo. Eu estou enviando essa atividade para você. Tá? Amanhã na próxima aula, eu já começo a passar um exercício, como eu tenho feito nas outras aulas. Então, comecem, vocês têm hoje aí 3 tempos comigo, 3 tempos. Então, é importante que vocês comecem a fazer esse trabalho que eu pedi. Usar esse tempo aí, para terminar esse trabalho que eu pedi. Lembrando que é só para enviar na quinta-feira, mas aí já fica livre. Então, vocês têm 3 tempos para começar o trabalho, escolher 5 questões a partir da página 10 da apostila e enviar para mim, tá bom? Daqui a pouco eu vou mandar outro vídeo aí sobre a disciplina redação. Até lá!